Hola, hola Barcelona! Olá Barceloneta! Muito boa noite para todo mundo. No meu mais terrível nível de catalão. Catalão vai ser difícil. Vai ser só na familiarização. Espanhol, vento em polpa. Catalão, mais complicado. Mas boa noite, Barcelonas e Barcelona. Sejam muito bem-vindos aqui. Promessa é dívida. Eu falei para vocês que a gente ia trocar uma ideia quando batesse o martelo, quando oficializasse e me permitissem falar, tava com nó na garganta aqui para falar para vocês sobre a cobertura da TNT Esportes Brasil ao Barcelona nessa temporada, e eu oficialmente serei o responsável do Barcelona. Tem muita coisa que vocês me mandaram nas últimas semanas perguntando como é que seria, se eu vou me mudar, se o Marcelo vai continuar falando do Barcelona, enfim, são muitas dúvidas de vocês, e para isso eu já abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, no Gelada com Queçada. Amanhã eu vou ler perguntas sobre o tema, mas hoje eu vou tentar esclarecer, até trocar uma ideia com vocês sobre o que eu também espero dessa temporada, tá? Esclarecer algumas dúvidas. Primeiro de tudo, é importante dizer que era impossível o Barcelona ficar sem uma cobertura específica de algum correspondente, com foco em Barcelona. O Barcelona é uma das equipes que mais gera audiência no Brasil a nível europeu. É um canhão de audiência. Tem uma comunidade torcedora do Barcelona no Brasil muito, muito grande. Então, uma das prioridades da empresa era direcionar alguém com já capacidade e também com experiência para cobrir o do Barcelona. Eu, na temporada passada, tive a felicidade de estar várias vezes cobrindo o Barcelona, né? Eu cobri o Barcelona contra a Atalanta, quando o Marcelo não estava nem presente, lá em Montjuic, nos jogos contra o Benfica, nos jogos contra a Inter de Milão, e realmente deu para observar e sentir o quanto o canhão de audiência se direciona aos jogos do Barcelona. Então, dizer que, primeiro de tudo, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Eu já previa que ela iria cair no meu colo depois, né, da mudança do Marcelo, mas não é um Severino quebra-galho, acumulador de funções. Não é isso. Não é isso. Vou tentar explicar de uma forma bem rápida e simples. Eu não vou deixar de olhar para os clubes portugueses, né? Sporting, Porto, Benfica, o Campeonato Português, até porque eu tenho meus compromissos profissionais aqui em Portugal, não só relacionados à TNT. Eu não vou deixar de olhar para a Bundesliga e assistir os jogos e cobrir e fazer vídeo aqui do Bayern de Munique. Eu tenho uma base de torcedores do Bayern de Munique aqui muito forte, e é um clube que vocês sabem o carinho que eu tenho. Entretanto, vou ter sim, durante as coberturas de Liga dos Campeões e durante as coberturas específicas durante a temporada, a missão de ter um olhar mais clínico em cima do Barcelona. Por conta de tudo isso que eu falei, o canhão de audiência que é. Para isso, eu não vou me mudar para Barcelona, na teoria, né? Assim, porque na prática eu vou ter basicamente duas residências. Eu fico em Portugal, porque aqui eu tenho minha residência própria, cachorro, gato, 2 filhos, esposa, enfim, minha vida está estabelecida aqui e nesse momento não fazia sentido. Aliás, ponto importante, a empresa nem cogitou isso, sabendo das minhas questões nesse exato momento, e como foi tudo muito rápido, não tem como você planejar uma mudança tão grande assim. Porém, eu não sei se vocês sabem, mas Barcelona fica a 1h30 aqui da minha casa, né? Eu tô a 5 minutos do aeroporto, Barcelona fica a 1h30 de voo. Se eu for pensar e comparar com a minha vida quando eu tinha 23 anos, que eu trabalhava no Jaguaré e morava em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, demorava 2h30 para ir, 2h30 para voltar, em dias normais. Em dias bons dá para fazer em 2 horas. Em dias piores eu já cheguei a ficar 4 horas no trânsito, 5 horas. Quem é de São Paulo vai entender o que eu estou falando. Comparando com isso, é um pulo, né? É um salto. E eu vou fazer esse salto várias vezes durante a temporada, não só especificamente em coberturas da Liga dos Campeões. Eu vou cobrir todos os jogos do Barcelona na Champions, mas eu também vou fazer coberturas específicas por lá, grandes jogos, inauguração do Camp Nou, que aliás deve acontecer dia 29, já é informação, né?
dia 29 deste mês, contra a Real Sociedad. O Barcelona vai jogar 2 vezes no Johan Cruyff, capacidade para 6.000 pessoas. Agora no domingo vai jogar lá contra o Valência. Mas dia 29, antes da partida da Champions contra o Paris Saint-Germain, o Barcelona já deve ter o Camp Nou parcialmente falando, à disposição, o que é ainda uma mais-valia enorme para cobrir o clube nessa temporada, né? E já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou estar lá em momentos importantes, com exclusivas, enfim, com uma cobertura, se não 24 horas em solo catalão, com uma cobertura sólida em relação ao Barça, né? E eu preciso também dizer que eu não tenho talvez a conexão de torcedor com o Barcelona. Mas isso não significa absolutamente nada, porque, por exemplo, o Beckler era torcedor do Barcelona e eu não conheço, e aliás fazia muito bem isso, não conheço um cara mais crítico ao Barcelona. Então o papel do correspondente não é torcer para o clube, é você conseguir avaliar, né, a situação financeira, a situação de transferências, tudo que acontece, dar a opinião, dar a informação, dar a sensação. Então essa é a minha grande missão. Mas é verdade também que eu tenho um carinho especial por Barcelona e pelo Barcelona. Para mim é uma das cidades mais legais de se visitar e de se morar na Europa. Aliás, eu vou ser um cara privilegiado. Porto e Barcelona, vocês estão de brincadeira comigo, né? Enfim, minha segunda casa vai ser muito bonita também. E mais do que isso, né, cara? Assim, eu sou de uma geração que começou a gostar de futebol em 95, 96, 97. 95 era muito moleque ainda, mas com a vitória do Corinthians na Copa do Brasil. E depois, o primeiro clube europeu que eu curti pra caramba assistir e comecei a ficar viciado nisso aqui foi o Barcelona de Ronaldo Fenômeno, né, de Bob Robson. Bob Robson chega ao Barcelona, muita gente torcendo o nariz, no meio de uma crise política no clube, e o Bob Robson vai lá e busca o Ronaldo Fenômeno do PSV Eindhoven. O Mourinho era auxiliar do Bob Robson, o Mourinho era o tradutor, muitas vezes, do Bob Robson. E, cara, é aquela temporada que o Barcelona mete quase 180 gols, que o Barcelona, em 70 e poucas partidas, que o Barcelona conquista títulos, tem um jogo contra o Atlético de Madrid, Copa do Rei, uma final absurda, assim. Então, as minhas memórias é daquela equipe. O Ronaldo fazendo o que queria, né? E aí tem aquele gol contra o Compostela, enfim. E você tem aquele time, Luiz Henrique, Guardiola, Vitor Bahia, enfim, o Figo. Então era uma equipe recheada de talentos no momento, e vejam só vocês, em uma crise maior, inclusive, do que essa, ou do mesmo tamanho, uma crise institucional pós-era Johan Cruyff, e o time consegue, com o Ronaldo Fenômeno, fazer um dos momentos mais legais do meu início acompanhando o futebol europeu, né? Então, assim, depois daquilo veio o Barcelona do Rivaldo, o Barcelona do Ronaldinho, do Deco, enfim, o Barcelona mais pra frente do Messi, né? Enfim, bastão passado, Neymar, enfim. E eu estive também em alguns momentos duros do Barcelona, né? Eu tô há 10 anos cobrindo a Liga dos Campeões, há 10 anos que eu tô na empresa, há 9 finais consecutivas, e eu vi algumas coisas ruins também para o Barça, né? Por exemplo, o 8-2 eu era o único repórter brasileiro em Lisboa, no Estádio da Luz, fazendo aquela cobertura, né? E, enfim, são momentos que a gente não esquece. Mas eu tenho um carinho pela cultura, pela cidade, pelo clube. Compara-se muito aqui em Portugal o Porto, e aí eu estou falando politicamente falando, né, em termos de regionalismo, Porto e Barcelona tem ali uma conexão, mas eu tenho que ser sincero com vocês não vão ter um torcedor do Barcelona falando do Barcelona, vocês vão ter um correspondente, que óbvio que se o Barcelona, e também não sou hipócrita, né, se o Barcelona for avançando nas fases da Liga dos Campeões, é melhor para mim, porque a minha cobertura segue, e uma cobertura com muita audiência. Mais coisas que a gente precisa conversar. Eu vou montar um estúdio aqui no meu cenário dedicado ao Barcelona, porque eu vou falar demais do Barcelona e só sobre o Barcelona em alguns momentos, então
vai ter um estúdio aqui, assim como eu falo só sobre o Corinthians, assim como eu tenho o Gelada, enfim, vai ter um momento também só de fazer pós-jogo, de falar sobre contas, de falar sobre informações, de falar sobre sensações, histórico, enfim, jogadores específicos, vai ter momento aqui. E no final das contas, eu me sinto muito honrado, cara. Eu acho que eu preciso desabafar isso com vocês. Porque quando você está fazendo uma coisa há muito tempo, por mais que você ame, e eu sou um privilegiado, aliás, somos privilegiados de cobrir futebol e trabalhar com o que a gente ama, você não consegue se sentir tão desafiado. E isso faz parte fundamental, a pressão, o desafio, para você crescer como profissional. E eu acho que esse desafio cai para mim na hora certa. Eu precisava disso. E eu estou muito, muito empolgado com essa temporada, porque eu tenho para mim que, com a volta do Camp Nou, com esse moleque surgindo aí como um dos fenômenos do futebol mundial, com o Rafinha voando, vésperas de Copa do Mundo, né, com um time que tem o Pedri, que é um momento mágico para se cobrir Barcelona, sabe? Daqueles momentos que vão ficar marcados para a história. Eu tô com essa sensação. Posso estar errado, mas eu acho mesmo que isso vai acontecer e eu vou estar lá. Então isso é desafiador pra caramba. Por exemplo, vocês não sei se vocês se recordam, mas eu também tive um momento desses, um pouco mais curto, e já sabia que seria mais curto, com o Paris Saint-Germain. Quando a Isabela Palhares sai da TV, eu assumo o Paris Saint-Germain por 6 meses. E eram 6 meses antes da Copa do Mundo, cara. E tinha Messi, Neymar e Mbappé. E para mim foi uma coisa muito desafiadora, né? Era uma crise a cada semana, era um problema de vestiário a cada semana, era um problema financeiro a cada semana, um escândalo a cada semana, mas o futebol dos três voando e querendo acelerar por conta da Copa do Mundo, que foi também muito marcante para mim. Vamos ver, eu acho que dessa vez vai superar essa cobertura. Missão dada é missão cumprida e eu estarei lá então. Estarei lá e faço a minha estreia na próxima semana no St. James Park, um mítico estádio inglês, Newcastle e Barcelona. Então, obrigado pela confiança. Espero que vocês curtam o trabalho e espero também feedback, porque eu já falei aqui uma vez e volto a falar. Eu não olho de cima para baixo para a audiência, especialmente uma audiência que é fã e fanática por um clube. Então, muitas vezes, cobrindo o Bayern de Munique, eu conseguia colher de muitos fãs aqui, e rolava uma troca de comentários, de percepções e análises que complementam, né? E talvez vocês consigam fazer o mesmo com o que eu estou falando aqui. Então eu acho que a gente pode equalizar muito nos comentários, e por isso se inscrevam, por favor, e deixem um like. Sempre muito bem-vindo. Meus caros, beijo para vocês e vamos para esse grande desafio.